Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Jesus, eu confio em vós. Boa tarde, salve Maria. Amados irmãos, façamos a reflexão das leituras do dia. Hoje faremos a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 11 ao 26, em que havia um paralítico que não deixava Pedro e João. E o povo, junto deles, assombrado, foram ao pórtico de Salomão. Pedro dirigiu-se ao povo e indagou por que estavam olhando, Porque aquele paralítico tinha se curado. Deus ressuscitou Jesus que vocês mataram. E Pedro o tempo todo falava das boas obras de Jesus, Chamava o povo para a confissão e a evangelizar, assim como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, que glorificou o seu Filho Jesus. Então, Pedro, o apóstolo, junto a João, evangelizavam, realizavam curas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Vamos meditar o Salmo 8, em que o Senhor nos diz: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que é um espírito que não tem carne. Que um espírito não tem carne, nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos. Disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o, então, e comeu-o diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas,
O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, vem nos dizer a continuação de ontem, quando os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e quando Jesus partiu o pão e os olhos deles se arregalaram e reconheceram Jesus. Logo que estavam falando, Jesus então aparece novamente, aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram então assustados, achavam que estavam vendo um fantasma, né? E aqui nós refletimos sobre a reencarnação e a ressurreição. O quão são diferentes essas crenças, né? Nós cremos, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, cremos na ressurreição, assim como Jesus ressuscitou e nós estamos vivendo essa oitava da Páscoa, Jesus que ressuscitou, né, de corpo e alma. Jesus ressuscitou de corpo e alma, e dá para constatar nesse evangelho, porque ele pede para comer, pede algo para comer, para mostrar para os discípulos que estavam com dúvida no seu coração. Ele pede e aí eles oferecem peixe para Jesus comer, né? Jesus pergunta se tendes algo para comer e come peixe assado. E aí questiona-os, vê um fantasma come, um fantasma tem as chagas nas mãos, nos pés, vê de minhas mãos, vê de meus pés. E aí nós lembramos também o evangelho, se eu não me engano é de Lucas, em que Tomé, não sei se é de Mateus ou de Lucas, mas que Tomé também tem dúvidas das chagas do Senhor, ou seja, ele queria ver, né? Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, né? Então,